Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo sobre estruturas de concreto armado. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre as características das vigas e também tudo que a gente precisa saber para começar o dimensionamento de vigas, certo? Primeiramente, uma breve introdução sobre o concreto armado. São estruturas que são muito utilizadas aqui no Brasil por causa da facilidade de aquisição do material, pelo preço também, pela facilidade de encontrar mão de obra que saiba planejar e executar bem esse tipo de estruturas e também pela sua boa utilização no dia a dia da engenharia civil. O concreto armado nada mais é do que uma estrutura de concreto que tenha armadura dentro dela. Uma peça de concreto armado, ela é moldada com o concreto, só que antes de você fazer o lançamento desse concreto, né, que é a junção de cimento, água, areia e brita, além das adições minerais e dos aditivos químicos, né, e você coloca peças de ferro dentro do concreto armado para você poder aliar as duas características, tanto do aço quanto do concreto. O concreto ele resiste muito bem a esforços de compressão, enquanto o aço resiste bem aos esforços de tração. Então a gente consegue aliar essas duas características do concreto e do aço para formar o concreto armado, que é muito utilizado nas estruturas aqui pelo Brasil, né? Então, primeiramente, o que é que a gente precisa saber do concreto para a gente poder fazer a nosso dimensionamento estrutural? Primeiramente, o concreto ele tem uma resistência, que a gente chama de FCK. O FCK é a resistência à compressão do nosso concreto. A gente vai usar também algumas outras variações, né, durante a evolução aqui do conteúdo. Nós vamos utilizar o FCD, que seria essa resistência, só que reduzida, né, porque a gente faz essas reduções para poder se adequar a um nível de incerteza que a gente tem na produção do nosso material, para a gente poder ter uma margem de erro um pouco maior, né? Além disso, vamos usar também em alguns momentos a resistência à tração, que em vários casos ela é ignorada no concreto e a gente só utiliza a resistência do aço. De tanto que a resistência do concreto ela é baixa, né? O aço se sobrepõe muito mais, então às vezes a gente até ignora a resistência à tração do concreto e considera ela como igual a zero. Mas o FCK é a resistência à compressão do nosso concreto. Temos também o E, que é o módulo de elasticidade do nosso concreto, que ele pode ser calculado a partir também do nosso FCK. A fórmula para se calcular o módulo de elasticidade do concreto a partir do nosso FCK é dada na norma. Eu não vou trazer aqui porque não é o interesse da gente trazendo essas formulazinhas por enquanto. Mas na sequência eu posso apresentar esse tipo de conteúdo também. Além de ter esses parâmetros aqui, que são os parâmetros do material, do concreto que a gente vai utilizar, a gente também vai precisar de outras unidades, de outras medidas, de outros valores que dependem da seção transversal da nossa viga, nesse caso, né, nesse exemplo que a gente está tratando agora sobre vigas, e também da estrutura como um todo, como por exemplo o momento fletor e o esforço cortante que são aplicados na nossa viga. A partir disso a gente vai poder fazer esse dimensionamento mais correto. Os outros parâmetros que a gente precisa saber também aqui das vigas, vou desenhar a seção transversal de uma viga aqui. Aqui uma seção transversal retangular de uma viga que a gente pode trabalhar. E essa seção transversal ela vai ter algumas características, como a base e a altura. Isso aqui já é óbvio, certo? Nós vamos ter uma base que vamos chamar de BW e a altura nós vamos chamar de H. Além disso, vamos ter também a nossa armadura, que geralmente em vigas temos uma armadura positiva na parte de baixo. E aí a gente tem essa linha aqui com as armaduras que a gente vai utilizar, né, com os perfis de aço que a gente vai utilizar aqui para fazer a nossa estruturação da nossa viga. E tem também outras distribuições de armaduras aqui em cima para a gente poder colocar os estribos no local certo. Às vezes você precisa também de armadura de pele. Tudo isso eu vou trazer em vídeos mais para frente, tá? Mas agora, o que é que a gente vai precisar saber também?
não é só essa altura daqui da seção transversal completa da minha viga que vai nos interessar. Nós vamos precisar também de uma certa altura entre o centroide de todas essas armaduras aqui de baixo, né? Então aqui, quando a gente só tem uma linha de armadura positiva, o centroide está exatamente no meio aqui das minhas barras de ferro. Então eu tenho essa alturazinha aqui, chamada D', e esse restante aqui igual a D. Esse D é bastante importante na hora que a gente vai calcular a nossa quantidade de ferro que vai ser aplicada aqui na nossa estrutura. Além disso, a gente tem que saber também onde está posicionada a linha neutra da nossa viga. De acordo com os critérios de projeto que a gente utilizar, a gente pode ter uma linha neutra mais para cima ou mais para baixo. Então, às vezes a gente tem a nossa linha neutra posicionada por aqui. E o que é que significa essa linha neutra? A linha neutra é aonde nós temos os nossos esforços de tração e compressão, né, iguais a zero. A gente sabe que quando nós temos uma viga submetida à flexão, né, quando essa viga ela sofre a flexão, os diagramas internos nessa seção aqui, né, vamos supor que nós temos uma seção desse tamanho da nossa viga, os esforços dentro dela ficam assim. Embaixo a gente vai ter tração e em cima vamos ter compressão. Então, em algum lugar aqui a gente vai ter a nossa linha neutra, que é exatamente essa linha que eu tracei aqui. Então, essa parte aqui acima estará comprimida e essa parte aqui de baixo estará tracionada. Então, para efeitos de cálculo, o que é que a gente faz? A gente só considera essa partezinha daqui de cima que está resistindo a esse esforço de compressão que aparece na viga devido à flexão. E essa parte aqui de baixo que está sendo tracionada, a tração está sendo absorvida inteiramente pelas nossas barras de aço, pela nossa armadura de flexão, certo? Temos aqui também esse tamanho igual a X. E para a gente também levar para os critérios de cálculo mesmo, a gente pode fazer uma relação entre X e D. Então, X dividido por D, ele vai dar igual a um QC. Ele parece um epsilon, só que ele tem mais uns monte de pra que isso, né? Ele é um epsilon mais assim, é estranhozinho mesmo, mas esse é o QC. E ele é igual a X sobre D. Esse QC, ele é importante porque ele leva aqueles domínios da minha viga, né? Se você tiver um QC muito grande, significa que a sua linha neutra está mais aqui para baixo e você tem uma parte comprimida maior. E quando você tem um QC muito pequeno, significa que o X ele é menor em relação ao D. Então essa parte comprimida ela diminui bastante, certo? De acordo com a sua intenção de projeto, você pode determinar um valor de QC, né, já para você poder botar o seu elemento no domínio que você quer. Então você precisa projetar primeiro a sua viga, as medidas da sua viga, para que ela caia em tal domínio, certo? Na próxima aula eu vou fazer um exemplo aqui mostrando como isso vai influenciar no nosso cálculo aqui, no nosso dimensionamento da nossa viga e os critérios de projeto que fazem com que a gente adote certos valores para fazer os cálculos dos nossos elementos. Então, aqui agora eu apresentei um pouco dos elementos iniciais que a gente precisa saber para as vigas e na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre o dimensionamento propriamente dito de uma viga. Vejo vocês na próxima aula, segue aqui a nossa playlist, beleza? Um abraço a todos, obrigado!